Entre os animais exóticos que você precisa conhecer, o lemur é um dos animais mais interessantes. Afinal, os olhos marcantes chamam a atenção até daqueles que não são entusiastas dos primatas. Esse mamífero possui cerca de 18 espécies e mais 50 aparentadas, como lemures koala, índres e lemures anões, da conhecida animação Madagascar. Bem legal, né? Como o lemur é encontrado apenas em Madagascar, o título de animal exótico já é esperado. Mais excêntricos é uma qualidade apontada só para quem o conhece, sem ser por causa da sua aparência. Na verdade, esse atributo ocorre pelo comportamento. Isso porque, mesmo que o cheiro peculiar não seja a característica principal, mais marcante desse bicho, o odor faz parte de um costume muito comum entre os lemures. É possível dizer o estado de saúde apenas pela fragrância. Inclusive, os lemures da cauda anelada podem perder cerca de 10% do cheiro natural quando estão feridos ou com a saúde debilitada. Afinal, não há energia suficiente para produzi-lo. A inteligência dessas espécies de lemure também é uma característica interessante. Isso porque eles são capazes de identificar formatos, memorizar linhas e sequências, além de entender matemática básica. Essas já são habilidades inclusíveis. Mas os lemures ainda conseguem se comunicar com expressões faciais e barulhos. Aqui vai outra curiosidade entre as vários tipos de lemures. As fêmeas mandam na hierarquia animal. Inclusive, um comportamento que chama muita atenção é que os machos não comem até as fêmeas terminarem a refeição. Além disso, as fêmeas podem recorrer à agressão se não forem respeitadas, uma prova de dominância entre elas. Os machos lutam entre si, mas as fêmeas do bando lutam com machos e fêmeas para manterem os status. A ilha de Madagascar é o único lugar em que os lemures são encontrados naturalmente, sejam da espécie lemure voador ou outra. Mas não se preocupe, porque o território é mais do que o suficiente, sendo a quarta maior ilha do mundo, além de ter uma biodiversidade sem igual. Isso quer dizer que a alimentação do lemure não é um problema. Afinal, a base alimentar é composta por frutas, folhas, ovos e pequenos invertebrados, ingredientes que não faltam na ilha. Agora que você já sabe um pouco sobre os lemures e suas características, o que acha de descobrir algumas curiosidades sobre esses primatas? Os primatas possuem diversos formatos e cores, porém, os lemures são os únicos que possuem os olhos azuis. Na verdade, isso acontece somente com uma espécie de lemure, o lemure preto de olhos azuis, que chama atenção onde quer que passe entre as árvores de Madagascar. A frase "sinto cheiro de fraqueza" torna-se literal quando falamos sobre o lemure, já que ele faz exatamente isso na disputa por território entre os outros machos da espécie. Todos os lemures machos possuem uma glândula nas genitálias, que vão se dispersando na hora de marcar o território. Por isso, se o outro macho sentir um odor mais fraco, é sinal de fraqueza, e o local pode ter um novo dono. Não é estranho dizer que todos os seres vivos são essenciais para a sobrevivência do ecossistema, mas em relação ao lemure é ainda maior no caso. Eles ajudam a distribuir sementes e pólens na floresta, assim como as abelhas. Portanto, é certo dizer que os lemures são excelentes jardineiros, mesmo que não saibam exatamente como isso é feito. Se o fato de se diagnosticarem pelo cheiro já é um tanto peculiar, o modo que se medicam é mais ainda, com piolhos de cobra. Mas não é por acaso, já que eles utilizam as toxinas desse animal para manter os parasitas afastados. Os lemures estão na lista de animais em extinção, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza, que avalia as condições de sobrevivência. Quase 30% das espécies em Madagascar foi perdida, por isso está em perigo de ser extinta. Das 107 espécies que vivem nas florestas, cerca de 103 já estão ameaçadas de desaparecerem por conta da caça e do desmatamento do habitat. Isso é agravado pelo crescimento da agricultura e das indústrias madeireiras, que também impactam no número de hectares disponíveis para os animais correrem e viverem.